Olá, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Por aqui tá tudo muito bem. Faz frio no Rio de Janeiro, minha gente, como uma boa carioca que sou. Já coloquei um casaco, é sobre isso. 23º vídeo da nossa jornada, 49 lições para viver melhor. E hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito em voga, vulnerabilidade. Vulnerabilidade é uma força disfarçada de verdade e é sobre isso, né? E graças a Deus nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas se mostram mais vulneráveis, né? Porque a gente vem de uma pegada aí, de um tempo, de uma construção, digamos, social, de que a gente era muito forte, tinha que dar conta de tudo, multitasks, enfim, gente. Eu acho assim que todo mundo que está aqui, né, e todo mundo que é da minha geração, já passou por isso, né? A gente tinha que dar conta de tudo, a gente tinha muita dificuldade de falar sobre os nossos problemas, sobre os nossos desafios. Tava tudo sempre muito bem, tava tudo maravilhoso quando não estava, né? Mas eu vou começar esse vídeo, já começamos, mas eu quero ler aqui um trechinho, acho que de um livro, um dos livros mais famosos sobre o tema, né? Provavelmente vocês já conhecem, já leu, e se não, já ouviu falar, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, né? E esse livro aqui é um convite, né? É um convite à reflexão sobre ser vulnerável. Então, eu vou ler um pequeno trecho, tá? De vez em quando eu tô trazendo umas leituras aqui, hein? Vale a pena, o livro é muito bom. Mas vamos lá. Vulnerabilidade não é fraqueza. E a incerteza, os riscos e a exposição emocional que enfrentamos todos os dias não são opcionais. Nossa única escolha tem a ver com o compromisso. A vontade de assumir os riscos e de se comprometer com a nossa vulnerabilidade determina o alcance de nossa coragem e a clareza de nosso propósito. Por outro lado, o nível em que nos protegemos de ficar vulneráveis é uma medida de nosso medo e de nosso isolamento em relação à vida. Compreendeu? Vou ler de novo esse último trechinho, né? Por outro lado, o nível em que nos protegemos de ficar vulneráveis é uma medida de nosso medo e de nosso isolamento em relação à vida. Ou seja, nós temos vulnerabilidades, nós temos os nossos momentos difíceis, desafiadores, que nos desgastam, que nos drenam. Nós não somos robôs, nós somos seres humanos e, como tal, temos problemas sim. Todos nós, não tem uma pessoa com a qual a gente conviva que não tenha um problema, um desafio. Mas o grande barato, o legal dessa jornada de autoconhecimento, e eu até me atrevo a dizer deste momento do mundo, do universo, é que as pessoas perderam esse medo, essa capa, essa máscara, né? Na verdade, as pessoas perderam esse medo e decidiram não usar mais essa capa de Mulher Maravilha, de super-homem, né? De pessoas que não têm problema, de pessoas que dão conta de tudo. Graças a Deus, a gente está num lugar hoje, né? Na sociedade, no universo, salvo pouquíssimas exceções, eu conheço pouquíssimas pessoas que ainda são assim, as donas do rolê, sabe? Aquelas pessoas que não têm problema, né? E que não se abrem. Enfim, gente, eu não acho, né, que a gente deva ficar por aí contando os nossos problemas, falando das nossas vulnerabilidades. Não é sobre isso. É claro que a gente tem amigos, pessoas muito próximas com as quais a gente pode se relacionar e compartilhar sim os nossos problemas. Eu estou dizendo é que tem pessoas que ainda não entraram nessa vibe, né? E tá tudo bem, cada um com seus problemas, cada um com as suas questões. O que eu digo é que a gente está realmente num momento maravilhoso e propício para isso, sabe? Para entender e para não nos culpar, não nos punir, não ficar o tempo todo dizendo que dá conta ou querendo dar conta. Eu fui essa pessoa que por muito tempo tentei dar conta, dizia que dava conta, mas não dava conta de nada. Não dava conta de nada não, né? Não dava conta de tudo, né? Porque a gente não vai dar. E tá tudo bem, sabe? E que bom que a gente pode não dar conta de tudo. Que bom que a gente tem outras pessoas com as quais a gente pode compartilhar, falar. Que bom que a gente não precisa usar máscaras, porque, gente, realmente existia sim esse... Bom, eu vou falar de mim, né? Você acaba usando uma máscara, uma capa, sabe? Dizendo que você
eu dou conta, eu faço 3 cursos, eu trabalho em não sei quantos lugares, eu faço 1000 coisas. E estava estourada, esbaforida, sem qualidade de vida, sem saúde, sabe? Sem saúde mental, emocional e física, porque nenhum ser humano normal, entendeu? Consegue dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo. Uma coisa ou outra vai ficar mal feita, né? Então, assim, ser vulnerável é entender que se a gente não se coloca num lugar de vulnerabilidade mesmo, de se entender, né, como um ser humano que sente dor, que chora, que fica triste, sabe? Que celebra, mas que também chora. Se a gente não se colocar nesse lugar, se a gente não se entender assim, fica muito pesado viver. Fica muito difícil transitar por essa vida. Porque a gente quer carregar o mundo nas costas. Isso não é possível, sabe? Quando a gente entende isso, fica muito melhor, fica muito mais leve, fica sustentável viver, sabe? Viver com leveza, viver com atenção, viver com intenção, com gratidão. E tudo isso, gente, parece assim, um conto de fadas, né? Parece assim, muito bom para ser verdade, parece assim, olha, não dá para fazer isso. Mas dá sim. É que se a gente tiver um pouquinho de boa vontade, a gente consegue. A gente consegue viver com plenitude, entendendo o nosso lugar nesse rolê, nessa jornada. Então, nesse vídeo, eu quero te convidar a isso, sabe? A se entender como um ser humano que tem defeitos, que tem qualidades e que sim, tem dificuldades e que tá tudo bem, porque você não é um robô, você não é uma IA, uma inteligência artificial. Você é um ser humano com todas as características de um humano. Então, fatalmente, você vai passar por questões que vão mexer com as suas emoções, que vão mexer com o seu físico, que vão mexer com o seu mental. Você vai passar por isso, mas está tudo bem se você passar por isso com consciência, certo? E a vulnerabilidade nos coloca nesse lugar de consciência, sabe? De entender até onde a gente consegue ir, até onde a gente quer ir, até onde a gente não vai de jeito nenhum. Eu vivi uma situação um dia desses, né, e comentei com meu marido depois, que eu falei assim, a gente está sempre aprendendo, certo? Isso aqui é uma jornada, né, 49 lições que eu aprendi e que eu sigo aprendendo, porque não é porque eu tô aqui gravando esses vídeos que eu já dei conta de tudo. Não, eu tô aprendendo, inclusive a ser vulnerável, inclusive a reconhecer que eu não dou conta. Né? Eu recebi um convite e aceitei esse convite. Eu aceitei de muito bom grado, muito bom gosto, eu queria muito ir mesmo e fui, né? Só que, assim, eu aceitei de bom grado, queria ir, fui, mas antes de ir, né, eu conversando com o Rodrigo, a gente falou, poxa, o interessante seria a gente não ir, né? A gente já sabia que teríamos, a gente já começou a gente consegue antecipar algumas coisas, entendeu? Quando a gente se conhece, a gente consegue antecipar questões, problemas que virão. E daí a gente falou, melhor a gente não ir. Só que a gente tem um filho, certo? E eu já tinha falado pra ele. E, gente, eu, enquanto mãe, né? Eu agora aprendi, já tenho aprendido, mas eu dou umas rateadas em tudo, tá? Em todas essas lições. Algumas não mais, algumas eu já consigo dominar melhor. Mas com filho, eu ainda falo algumas coisas pra ele, depois eu me arrependo. Não deveria ter falado. Tipo assim, olha, vamos ao cinema. Eu não costumo falar para ele que nós vamos fazer algum programa enquanto a gente não tá indo. Porque criança, a gente fica ansioso, quem dirá uma criança, né, gente? Que dirá uma criança. Ele fica num nível de ansiedade e toda hora pergunta. E quem tem criança perto em casa sabe que é assim. Criança é assim. Eu era assim, né, quando eu era criança, meu marido também, provavelmente você também. Criança é assim. Ela vai te perguntar, você promete uma coisa para a criança, amor? Um beijo, porque ela vai te cobrar, ela vai ficar falando aquilo ali. E eu comentei com ele, né, deste passeio. Então, nós já não queríamos mais ir, mas eu já tinha comentado com ele, nós decidimos ir e foi muito ruim. Foi ruim demais, né? Para vocês terem uma ideia, no dia seguinte, eu tava passando até mal. Você vê, né? E eu falei, nossa, mas foi ruim demais, gente. Eu não vou nem entrar muito em detalhe. Foi ruim. Pra mim,
foi ruim, entendeu? Só pra mim. Mas o Bernardo super se divertiu, enfim. E o que acontece? O que eu quero dizer com isso? A gente é vulnerável, a gente é ser humano, a gente erra e faz escolhas erradas, a gente acaba, né, se atropelando nas coisas. Mas eu entendi que eu tinha ido num lugar que eu não deveria ter ido, fiz uma coisa que eu não deveria ter feito, né, assim, de ter aceito um convite e ir nesse determinado lugar, e fiquei passando mal. Mas o que eu aprendi com isso, né? Eu consegui identificar o porquê que eu tinha ficado mal. E isso foi o legal disso. Foi uma experiência ruim, mas eu consegui tirar dali, né, uma lição. Eu não vou mais. Eu não me coloco mais nessa situação. Lembro que eu já aprendi isso. Eu já aprendi a dizer não quando eu não quero ir. Mas eu queria. É que aconteceram coisas no meio do caminho que fizeram com que eu falasse, eu acho que não foi uma boa ideia aceitar, mas agora eu já aceitei e vamos. E de fato não foi ruim, e eu já falei isso aqui várias vezes, não foi ruim mesmo e tal, mas o que eu quero, a lição disso tudo é que eu sou vulnerável, sabe? Eu sou vulnerável, nem sempre eu vou estar bem e vou fazer escolhas certas. E eu reconheço isso. E à medida que eu reconheci, né, que não foi bom, que aquilo drenou muito a minha energia, mas num nível assim inacreditável, que eu demorei um dia inteiro para me recompor. Com muita consciência, né, eu fiz tudo, eu vivi normal, mas eu sabia que eu estava drenada. E como eu já tenho uma certa experiência com isso, né, de me reorganizar, eu consegui, mas foi bem difícil. Então, o que eu quero dizer, né, é que a gente aprenda nesse lugar de vulnerabilidade os nossos limites, até onde a gente vai. E saber isso é estar vulnerável, entendeu? Ao nosso ser humano que somos, certo? Aos nossos comportamentos humanos, melhor dizendo. Então é sobre isso, minha gente, compartilhando com vocês aqui sobre vulnerabilidade e que a gente siga nessa jornada entendendo que nós vamos fazer escolhas certas e erradas e que estar nesse lugar de autoconhecimento nos dá ferramentas para enfrentar os dias mais desafiadores, certo? Não fuja da sua vulnerabilidade, não fuja de ser humano, não fuja de você, sabe? Não use máscara, seja você mesmo, porque ser você é muito leve. A gente ser a gente mesmo é muito leve, tá bom? É sobre isso, meus queridos amigos. Então, vamos lá. De exercício, eu quero te fazer um convite. Hoje, permita-se ser real. Não precisa dar conta de tudo. Você pode só sentir, como eu. Eu senti assim, nossa, foi uma escolha ruim, foi um passeio ruim, mas tudo bem. Eu vou sentir isso porque essa sou eu, tá? E vamos de exercício, né? Porque eles não podem faltar na nossa jornada. Escreva no seu caderninho, no seu planner, no seu bloquinho, na sua agenda. Você já tem, eu tenho certeza, porque nós estamos no 23º vídeo, minha gente. Então, a gente está escrevendo todo dia, o tempo todo. Escreva. De preferência, escreva mesmo. Não usa bloquinho do celular, não. Escreva. Coloca essa energia aí da escrita pra frente. Coloca pra jogo, como dizem por aí, tá bom? Escreva. O que eu estou sentindo agora? Sem filtro. O que eu estou sentindo agora? E faça isso sem filtro. Eu tô muito chateada. Eu sou dessas, tá? Tô muito chateada hoje comigo. Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Eu tô chateada com o outro. Por causa de... Eu não tenho... Eu tô falando comigo mesmo, né, Virginia? Tô escrevendo no meu caderno, no meu melhor amigo, né? Que eu vou lá e escrevo. Ele é meu amigo, ele me conhece. Então, é sobre isso, gente. É muito sobre isso. Um alarme aqui, vamos lá, vamos tirar esse alarme. Gente, eu tirei até o celular da posição. Mas, escrita, né? Isso aqui, gente, a vida é ao vivo, tá? A vida é agora. Então, assim, não tem nem edição. Vai do jeito que tá. Segundo, compartilhe com alguém de confiança uma verdade que você costuma esconder. Tem algum segredinho seu com você mesmo que você não conta pra ninguém? Conversa com alguém. Conta pra alguém se você se sentir à vontade, tá? São propósitos, exercícios são propósitos. Você não precisa fazer os 3, você pode fazer os 3, você pode escolher um só, 2. O interessante é que você faça, né?
E aí, o terceiro exercício é abrace-se, ó. E repita, eu sou suficiente, mesmo quando não estou no meu melhor dia. Eu sou suficiente mesmo quando não estou no meu melhor dia. Entendeu? É sobre isso, tá bom? Então, muito obrigada pela sua companhia. Eu espero que esse vídeo tenha colocado um pouquinho de luz aí nesse ser humano que você é e te chamado para esse lugar de vulnerabilidade consciente, tá bom? Muito obrigada. E como eu sempre digo, viva com muita gratidão, viva com muita intenção e, sobretudo, com muita, mas com muita atenção, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, tá? Tchau, tchau!